Olá, amados do Senhor, louvado seja Deus nesse dia. Estamos aqui felizes porque continuamos a nossa jornada bíblica, continuamos na nossa caminhada aqui pelo livro de Salmos. E hoje nós vamos percorrer os capítulos 61 ao 65. E nesses capítulos a gente vai ver Davi passando aqui por um momento de cansaço, de perseguição e de espera, mas sempre demonstrando confiança e gratidão. E em cada salmo, assim como Davi aprende uma lição nova sobre quem Deus é, nós também aprendemos. E quanto mais nós caminhamos com Ele, mais nós percebemos que a verdadeira segurança não está nas circunstâncias. A verdadeira segurança está na presença do Senhor. Eu sou a Giovana Jaques e essa é a Bíblia em Histórias Vivas. E a nossa caminhada hoje começa aqui no Salmo 61 e logo nas primeiras palavras nós percebemos um Davi cansado, clamando. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Não é uma oração tranquila, é a angústia de alguém que chegou ao limite das próprias forças. E então ele diz algo que revela exatamente como ele está sentindo. Ele diz, desde o fim da terra clamo a ti por estar abatido meu coração. A gente sabe que Davi não está necessariamente ali no fim da terra, ele está descrevendo a sensação do coração dele, como se estivesse distante, isolado, sobrecarregado, sem forças para continuar. Mas é justamente nesse momento que ele faz um pedido muito conhecido desse salmo. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Um clamor lindo, porque Davi reconhece que sozinho ele não consegue vencer essa situação. Ele precisa ser colocado sobre uma rocha firme, ele precisa ser colocado num lugar mais alto do que as suas emoções, mais alto do que os seus medos, mais alto do que os seus problemas. Essa rocha é Deus. E ao longo do salmo, ele relembra tudo que o Senhor já foi para ele. Refúgio, torre forte, abrigo seguro. E então a sua oração vai mudando. O desânimo dá lugar à confiança e ele termina declarando que continuará louvando o nome do Senhor todos os dias. Do coração abatido do Salmo 61, nós passamos ali para a serenidade do Salmo 62. E aqui encontramos uma declaração de confiança, dos Salmos. Davi, ele continua enfrentando a oposição, continua sendo perseguido, mas algo mudou dentro dele. Por vezes ele repete, somente em Deus espera silenciosa a minha alma. É como se ele estivesse pregando para si mesmo, como se dissesse, pare de olhar para o problema, descanse em Deus. Os inimigos continuam tentando derrubá-lo, continuam espalhando mentiras, continuam planejando sua queda. Mas Davi aprendeu algo precioso. Nem toda batalha precisa ser respondida, algumas precisam apenas ser entregues ao Senhor. E aí ele diz, só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. E então o Salmo traz essa reflexão importante. Algumas pessoas colocam a sua confiança na riqueza, outras colocam a sua confiança no poder, outras colocam a sua confiança em pessoas. Mas Davi conclui que somente Deus é digno de confiança, porque tudo nesse mundo passa, mas o Senhor ele permanece para sempre. E no Salmo 63 encontramos um cenário muito especial. Davi está no deserto, longe de Jerusalém, longe do tabernáculo, longe do lugar onde ele costumava adorar. E nesse contexto ele descreve uma declaração apaixonada. Ele diz, ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. Perceba que ele não pede primeiro, ele não pede livramento, ele não pede vitória, ele não pede prosperidade. Antes de qualquer coisa, ele deseja a Deus. E então ele continua. A minha alma tem sede de ti. O deserto ao seu redor revela o deserto que existe dentro do coração humano sem a presença de Deus. Davi sabe que nada nesse mundo consegue satisfazer a sua alma como o Senhor. Por isso ele relembra momentos em que contemplou a glória de Deus, momentos de comunhão, momentos de adoração, e ele faz uma declaração maravilhosa. A tua graça é melhor do que a vida.
uma frase poderosa. Para Davi, o amor de Deus vale mais do que qualquer conquista terrena, maior do que posição, mais do que riqueza, mais do que segurança. E mesmo no deserto, ele continua adorando. Isso é muito lindo. Chegamos então ao Salmo 64. Mais uma vez, Davi enfrenta inimigos, mas agora o foco não está na violência física, está nas palavras. Ele fala de pessoas que usam a língua como arma, pessoas que espalham acusações, mentiras, calúnias, pessoas que atacam escondidas, que planejam no segredo, que ferem sem que a vítima espere. E Davi sabe o quanto palavras podem machucar. Por isso, ele leva sua dor para Deus. Ele reconhece que não pode controlar aquilo que os outros falam, mas ele pode confiar naquele que vê todas as coisas. E ao longo do Salmo, Davi mostra que nenhum plano humano está escondido dos olhos do Senhor. Os homens podem conspirar em segredo, mas Deus ele continua governando. E no final, a justiça do Senhor prevalece. Os justos encontram alegria nele, e aqueles que confiam em Deus encontram segurança. Então, chegamos aqui no Salmo 65, o clima muda aqui completamente, porque depois de tantos salmos marcados por perseguições e batalhas, agora encontramos um grande cântico de gratidão. Davi contempla tudo que Deus faz. Primeiro, ele olha para a graça de Deus, para o perdão, para a misericórdia. Ele reconhece que os pecados são grandes demais para serem carregados por nós mesmos. Mas Deus é aquele que perdoa, que restaura, que aproxima o homem da sua presença. Depois, o olhar de Davi se volta para a criação. Ele observa as montanhas, os mares, as colheitas, as chuvas, os campos e vê a mão de Deus sustentando todas as coisas. É como se estivesse olhando para a natureza e enxergando a assinatura do Criador em cada detalhe. O Senhor envia a chuva, faz a terra produzir, cuida dos rebanhos, alimenta os povos, sustenta a vida. O Salmo termina com uma imagem maravilhosa: os campos cobertos de abundância, os pastos cheios, os vales produzindo, toda a criação parecendo cantar de alegria diante do seu Criador. E ao caminharmos aqui por esses 5 salmos, nós vemos Davi passando do abatimento para a confiança, da espera para o descanso, do deserto para a adoração, da perseguição para a segurança e da gratidão pessoal para a contemplação das obras de Deus. E em todos eles encontramos sinais de Jesus. Jesus é a rocha mais alta que nós, é o refúgio seguro da nossa alma, é a água viva que satisfaz a nossa sede no deserto, é o justo juiz diante das acusações e é o Salvador que nos aproxima da presença do Pai. Essa é a Bíblia em histórias vivas. Que o Senhor nos ensine a buscar sua presença acima de todas as coisas, a confiar nele nos dias difíceis e a reconhecer a sua mão em cada detalhe da nossa caminhada. Amém? Um grande abraço e até amanhã.